Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Paz do Senhor, Pastor Daniel. Olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o barro e diz que isso é chão pra você caminhar. E diz que eu nem preciso lutar. Paz do Senhor, fica por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores. Vão preparando aí que a palavra hoje vai ser bem forte. Paz do Senhor, Cristiane, Naira, Lari. Maiores e maiores, bem maiores que os meus. A palavra do Senhor fala, né? Os sonhos de Deus para nossa vida é bem maior do que aquilo que nós pensamos. A paz do Senhor, Leu de Silva, Dani. O Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, ele viu pelos espirituais. A paz do Senhor, meus amores. Chegou. Faz-me ver além dessa situação, que nunca me abandonou. Vai ser uma live forte, eu acho que é uma das mais fortes que eu já fiz aqui com vocês. E o Espírito Santo tocou muito para mim fazer essa primeiro dessa jornada que a gente vai começar de toda segunda-feira. Porque eu sei que muita gente, às vezes até tem intimidade com o Senhor, mas não sabe escutar a voz dele. Eu já passei por isso. E eu sei que a maioria das vezes nós nos perguntamos, né, o que está acontecendo. E não tem, às vezes, resposta. Mas hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. E aí a gente vai entrar no tema. Mas eu creio que através do meu testemunho vai tocar vocês. Amém, pastor? Eu recebo no nome de Jesus. Primeiro a gente vai orar, convidar o nosso pastor presidente, o nosso amigo Espírito Santo, para tomar conta dessa live aqui. E aí a gente vai dar início, amém? Shalom, shalom, Ana. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada por cada vida que aqui está presente, aqueles que ainda vão entrar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, vem tomar o Teu lugar de honra, Pai. Espírito Santo, que não venha ser eu, mas que venha ser você através da minha boca, Pai. Pai, eu te peço que venha falar com cada pessoa aqui, conforme, Senhor, a necessidade dessas pessoas. Ô Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, no coração, acende a chama, Senhor, no coração de cada pessoa que vai entrar aqui. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim até aqui, tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela vida dessas pessoas que estão aqui. Pai, elas têm fome e sede da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Então eu te peço, Pai, que vem falar, Senhor, com essas pessoas, Pai, no mais profundo, aquilo que o coração delas almeja, aquilo, Senhor,
que o espírito delas pede, Pai, porque elas têm fome e sede da tua palavra, elas querem mais entendimento, elas querem mais intimidade, Espírito Santo. Então eu te peço, Pai, começa a falar com essas pessoas conforme, Senhor, a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade agora e vem tomar o seu lugar de honra. No nome de Jesus Cristo é o que eu oro, eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, povo santo de Deus, a paz do Senhor a todos que entraram agora, que Deus abençoe vocês. E eu quero aqui começar com o meu testemunho para vocês. Para quem não sabe, eu fui batizada, vai fazer 2 anos. 2 anos que eu desci nas águas. E Deus, quando Ele tem seu propósito, Ele move muitas coisas. Eu morava em um outro estado, aqui nos Estados Unidos, e Ele me mandou para o estado da Flórida juntamente com meu marido. Ele permitiu que algumas situações acontecessem lá e aonde eu tomasse a decisão, porque eu tinha muito medo de sair de lado da minha área de conforto. E Ele permitiu algumas coisas acontecerem. Meu marido ele já tinha vontade de vir embora para cá, para que eu viesse para cá. E era uma coisa assim, uma situação onde a gente estava vindo para um estado onde a gente não conhecia ninguém. Literalmente ainda é eu, meu marido e as minhas 2 filhas. E quando eu vim para cá eu não entendi muito. Quando eu vim para a Flórida eu já estava num processo de tratamento. Eu não tinha sido batizada. Eu estava no processo de tratamento de cura e libertação com a pastora Daisy. E só que aquilo a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente quer estar com o Senhor, mas não quer. Então é aquela pessoa que tá com um pé aqui e outro lá. Eu era assim. Mas mesmo assim eu tava firme, continuava a fazer as minhas mentorias com ela uma vez por semana, ali trazendo as minhas dores, as minhas feridas. E foi indo, eu senti a necessidade de procurar uma igreja. E quando eu saí de New Jersey, eu não tinha uma igreja, eu era totalmente do mundo. E eu senti uma necessidade de procurar uma igreja. Aquilo eu também fui empurrando com a barriga, porque eu não gosto muito de igreja tradicional, porque por mais que eu não tinha igreja lá, a minha vida inteira eu sempre gostei do pentecostal. E eu falava assim, meu Deus, aonde eu vou encontrar uma igreja aqui? A paz do Senhor a todos, Cris. E foi difícil, só que aquilo assim, o Espírito Santo já colocou 2 Assembleias de Deus para me dar uma olhada, e a primeira que eu fui eu fiquei, porque eu sentia muita presença do Espírito Santo. E ali eles me acolheram, me abraçaram, eu tive todo ali o meu desenvolvimento também com eles. E foi algo muito bom, foi algo muito necessário para o meu crescimento espiritual. E ali começou a despertar em mim a fome espiritual. Só que ali na igreja, eu tava ali, mas eu não sentia assim. Às vezes eu tinha perguntas, às vezes eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, e ali eu não encontrei as minhas respostas. Eu continuei na igreja, era ótimo, a gente sentia a presença de Deus, mas quando eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, porque quando você é nova na fé, quando você é renovada ali, você começa a ver coisas, você não entende o que está acontecendo. E você quer perguntas, você tem fome. E eu não entendia. Então foi quando eu comecei a assistir vídeos de pregação, eu comecei a acompanhar a missionária Natália Leandro. E depois apareceu a pastora Nitcheska. E agora, por último, a pastora Larissa. E eu acompanhava assim, eu via vídeo delas todo o tempo. Se tivesse live, eu estava acompanhando os vídeos e louvores o tempo todo. E Ju, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, que eu também quase entrei, e aí eu quero trazer esse tema para vocês aqui também, tá? E ali eu tinha muita fome e eu procurava assim, meu marido falava assim, meu Deus, e o meu marido, ele cresceu na religião católica. E ele não tinha, assim, conhecimento da profundidade nenhuma do que os pentecostais têm. E aquilo, quando eu começava a assistir muitos vídeos da pastora Nitcheska, e ela orando em línguas e falando, e aquilo eu comecei a almejar e desejar falar em línguas através dos vídeos dela.
ele falava, você só fica vendo essa mulher, e essa mulher grita demais, e ficava falando assim, e só que eu não importava, eu só ignorava, porque ele falava assim, o tempo todo que a gente olha pra você, você tá ali só assistindo esses vídeos, quando esses vídeos é só louvor, você só fica nisso. Mas é o que acontece, quando você começa a dar o primeiro passo com o Senhor, tudo aquilo que você tava lá, o seu espírito ele começa a sentir fome, então ele quer buscar. E isso começou a acontecer comigo. Então, onde tinha uma palavra ali de edificação, eu tava na igreja. E a igreja Assembleia de Deus, a gente chegava lá 8, 7 e meia da noite, sai de lá 11 horas da noite. E pra mim tava tudo bem, eu não importava. E aquilo assim, eu ia, levava as minhas filhas também começaram a amar estar ali. E quando foi... Aí eu fui e falei pra minha pastora, eu tava ainda em acompanhamento uma vez por semana com a pastora Daisy, porque eu tava na Flórida, ela era de New Jersey, a gente fazia online ali a mentoria, e eu falei assim, pastora, eu quero batizar. E ela falou assim, eu tô muito feliz por isso. E antes eu tinha medo de batizar, porque eu falava assim, mas eu tenho todos os meus vícios. Como que eu vou abandonar? Porque eu bebia ainda, tinha as minhas roupas que eu tinha dificuldade. Que eu tinha dificuldade de tirar isso. E eu não entendia. E ali a pastora falou assim, vai em frente. E eu sentia muito forte no meu coração que eu precisava descer as águas, que eu precisava renascer de novo. E quando eu comecei a ir verdadeiramente na igreja, ali tinha as pessoas, às vezes pastores de fora, vinham sempre falavam para mim das promessas de Deus e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Então eu desci as águas e automaticamente, quando eu fui me abrindo para o Espírito Santo trabalhar em mim, aí foi aonde eu comecei a entender um pouco da palavra, e mesmo assim era bem pouco. E quanto mais assim, aí eu queria converter já o meu marido à força. Eu já também assim, quando você tá no primeiro amor, você quer converter até o gato que tá na sua casa. E aí é isso que eu quero falar pra vocês, que também não é assim que funciona. Então, quando aquele primeiro amor acendeu dentro de mim, eu queria que todo mundo vivesse o que eu tava vivendo. Só que eu não entendia que quem tava vivendo era eu. Não era a pessoa que estava do meu lado, minhas filhas, era o meu momento. Então ali começou as minhas mudanças, aí eu batizei, mudei, aí eu usava piercings, eu comecei algumas roupas, eu troquei as minhas roupas, aos poucos as minhas vestes, até agora, de novo, o Espírito Santo no Yom Kippur pediu metade do meu closet, eu tive que tirar metade do meu closet e dar, porque ainda tinha roupas que ainda já não era mais do meu, não era mais pra mim vestir. E foi difícil, gente, porque quando eu cresci, são 28 anos sendo uma pessoa e daí vai trocando. Só que não foi ninguém de fora falou pra mim, Tâmara, você tem que trocar. Você não tem que aceitar pessoas falar pra você que você tem que fazer. Não, é o Espírito Santo que vai moldando, exatamente, Cristiane. O Espírito Santo, ele vai te moldando. Do nada, eu comecei a ter nojo de bebidas. E eu parei de beber. Do nada, roupas que eu usava já começou a me incomodar. Eu parei de usar. Falas, que a gente às vezes tem falas do mundo, eu comecei a parar. E meu marido falava assim, agora você ficou velha, agora não bebe, não faz, não sei o que, só fica escutando isso, até ele ter a mesma experiência que eu. Só que eu só entendi depois que a pastora Deise, ainda porque eu ainda não tinha, eu perguntava as coisas e às vezes dentro da minha igreja não me respondia. E aí eu tinha esse acompanhamento com a pastora Deise e ela me explicava, Tâmara, não é pela força, você só ora, intercede pela vida do seu marido, declara sobre a vida dele e com o tempo, no tempo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudando ele. E quanto mais eu orava, parece que mais era assim, porque parece que eu não via mudança nele. E teve um dia que eu estava arrumando para ir para a igreja com as minhas filhas e ele estava arrumando para ir para a igreja dele e eu falei, não, falei, como assim, Espírito Santo? Eu tô aqui pagando preço, orando e você, ele tá indo pra outra igreja, não tá indo comigo, como assim? E assim, foi um tapa na minha cara, porque ele desistiu de ir na igreja dele e foi comigo. E eu peguei, a gente foi junto e foi indo, caminhando, ele começou, teve ali, até no dia do meu batismo, foi falado alguma coisa assim sobre religião, depois ele quis brigar comigo, eu falei, mas não foi eu, ali não vai. E com o tempo o Espírito Santo mesmo foi falando com ele. E foi transformador, que quando eu achei que ele não estava mudado nada, do nada, o meu marido ele já estava outro homem,
Para a honra e glória do Senhor, ele desceu as águas, mas não foi por força e não foi porque eu mandei. Foi porque o Espírito Santo começou a tocar nele. O Espírito Santo começou a falar com ele. O Espírito Santo começou a agir na vida dele. E através da busca dele, porque ele viu a minha mudança, através da busca dele, o Espírito Santo foi agindo. E aí ele bebia, ele foi diminuindo a bebida, ele fumava, ele sentia vontade de parar de fumar, que ele não conseguia. Foi difícil, porque todo vício é difícil. Mas o Espírito Santo começou. Ele e a família dele, ele começava a querer pregar para a família dele. Ele ajudou o primo dele, ele ajudou pessoas que ligavam para ele. Ele estava trabalhando aqui de Uber uma vez. Ele estava pregando até para as pessoas que estavam dentro do carro do Uber. Era o primeiro amor que tinha acendido a chama. Só que algumas vezes na nossa vida, que aconteceu na minha vida também durante esse período, os altos e baixos. Porque quando nós não entendemos e nós não sabemos escutar a voz do Senhor, quando vem os ventos, a gente desespera, porque a gente não entende o processo da mudança. E eu cheguei a pedir a Deus pra tirar minha vida. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver isso, me leva. Eu falava assim, gente. Eu falava assim. E eu não entendia. Eu já cansei, eu pedi acho que 3 vezes pro Senhor levar minha vida. Imagina só se ele tivesse escutado, né? Misericórdia. E aí eu peguei, assim, quando vinham os ventos demais, eu falava, Senhor, eu não suporto. Mas eu não entendia que não era eu. Nunca fui eu. Sempre foi ele. Então a minha força não tá em mim. Enquanto eu achasse que a minha força estava em mim, eu não deixava ele trabalhar. E quando eu entendi isso, que eu realmente comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, as coisas foram mudando. Fácil não é para ninguém. Por quê? Porque todo crente ele vai passando por fases. Então cada fase é um treinamento. E quanto mais alto o nível que você almeja, mais dificuldade vem para você. Então toda unção, ela requer um preço. E quando eu comecei a enxergar a unção, eu falava que eu queria ser terrorista do inferno. E quando eu conheci a pastora Larissa, meu Deus, mais ainda eu quis. E eu comecei a alimentar dos conteúdos da pastora. Eu comecei a fazer mentorias com ela. Eu comecei a me alimentar. E cada vez mais aí foi me acendendo a chama. Eu virei ali a mentora que toda hora estava ligando para ela. Paz do Senhor, Jerusa. E tava ali, quanto mais eu ia, e aí eu falava, não, meu marido, ele precisa fazer mentoria com você. E eu marquei mentoria pro Thiago. O Thiago também ficou assim, e ali a gente começou a se alimentar. E nesse meio termo da pastora Larissa, eu tinha a pastora Nitesca, que ela era igual a minha irmã. Ela é igual a minha irmã, ela é uma irmã pra mim. E ali na hora dos meus perrengues, eu ligava pra ela. Né? A gente conversava, ela orava pra mim, a gente batia papo ali, era muito mais conversa do que ali, tipo assim, oração, sabe? Eu tinha mais assim, eu queria trazer ela pra cá e tudo isso. E vamos lá agora entrar, né? Com isso veio as lutas e agora eu quero falar pra vocês aqui um pouco de como é. Então, Ju, a gente vai falar sobre isso agora. Agora eu vou falar pra vocês. Agora, vamos lá. Depois eu vou entrar na palavra de Deus, tá? Nas coisas do versículo. Mas eu tava aqui estudando, o Espírito Santo me dando umas coisas. Eu lendo algumas coisas eu trouxe pra vocês. Intimidade e discernimento de Deus. Quem aqui já ficou imaginando como seria algo? Vamos supor, quem aqui de vocês, eu quero que vocês respondam no chat aqui, já imaginou como seria um país, como seria algo? Ficou imaginando muito, mas só vai descobrir realmente quando a gente for lá. Vocês assim, ficar imaginando como seria em Portugal, como seria nos Estados Unidos, ou até mesmo na cidade perto de você, você ficava imaginando ali as ruas, as casas, como que era, mas só quando realmente você por mais que você vê foto, por mais que você vê vídeo, você só vai descobrir quando realmente vai. Podemos dizer o mesmo sobre o nosso relacionamento com Deus.
nós ficamos imaginando. Às vezes nós vemos assim, agora eu fico vendo o sobrenatural de Deus, assim, cada coisa, os testemunhos das pessoas contando. E eu assisti a conferência do Voz dos Apóstolos. Meu Deus, eu viajei ali naquela conferência dos apóstolos ali, e a gente só vai saber mesmo o que a pessoa viveu, aquela experiência, quando a gente viver. Porque a gente escuta muita experiência dos outros, mas nós queremos viver a nossa experiência. Então aí eu tenho um outro jeito que fala assim, ó: você já olhou para o oceano e pensou quais tipos de mistérios e belezas estão debaixo da água? Você realmente nunca saberia, a não ser que você tire um tempo para mergulhar. Assim é com Deus. Você nunca vai descobrir a beleza, as maravilhas, os projetos e as bênçãos de Deus, a não ser que você tire um tempo para mergulhar com Ele. Você precisa mergulhar com o Senhor para você saber realmente quem Ele é. E eu vou te perguntar hoje, quem é você? Você é aquela pessoa que está ali na beira da praia, só molhando o pé? Só tendo o rasinho de Deus? Ou você é aquela pessoa que quer tirar um tempo para mergulhar e descobrir as belezas que tem no mais profundo da sua intimidade com Deus? Então, eu quero mergulhar cada vez mais. Só que cada vez mais é um preço que a gente precisa pagar. E é o que a gente vai continuar falando aqui. Mergulhar na intimidade com Deus muitas vezes é intimidante, né? Intimidado. Vocês ficam intimidados, a gente fica com medo, né? De mergulhar com Deus, porque a gente não sabe, a gente acha que não é capaz. E hoje eu quero falar para você, da mesma forma que Deus me tirou da lama, da mesma forma que Deus me colocou aonde eu tô hoje, Deus, Ele pode fazer com você. E é lindo, você só precisa abrir o seu coração para Ele. Só que muitas das vezes, às vezes nós estamos num local, em uma igreja, em algum local com muita religiosidade, e que às vezes também não dá ali aquele apoio que você precisa. É muito difícil, porque eu passei por isso. Ali a igreja onde eu ia é uma bênção, gente. Eu amo, eu abençoo aquele ministério. Só que assim, a gente ia, louvava, glorificava o nome do Senhor, a presença era notória. Ali você entrava assim, no primeiro louvor, o céu já se abria. Só que quando nós precisávamos ali de um a um para conversar, para você entender o processo que você está passando, eu não encontrava. Eu nunca tinha resposta. E eu me sentia perdida. Às vezes assim, o silêncio de Deus. O porquê que Deus está com silêncio? Por que Deus ele fecha a boca dos profetas pra gente? Essa prova, por que eu tô passando? E a gente não entende. E é por isso que eu tô aqui hoje para falar para você. A primeira fase que você vai passar é o processo para Deus te moldar. Então eu quero que você saiba que a primeira fase para você, quando você decide procurar Deus e ter intimidade com Ele, Deus ele vai pegar você, ele vai fazer igual aquele vaso que está quebrado. E Deus ele não remenda ninguém, ele reconstrói. Deus ele não usa nada velho. Da mesma forma que ele nos constrói, ele te coloca no pó e levanta de novo. Então, algumas vezes nós vamos passar pela prensa do Senhor, que é aquela fase todinha que ele vai pegar o barro, ele vai desmanchar o barro e ele vai começar a moldar. E moldar com barro às vezes precisa ser moldado com as mãos e às vezes precisa um pouquinho de força. E depois de ser moldado, nós precisamos secar. O que é o secar? O vaso ele vai num lugar separado sozinho até que ele seca. Só que Deus ele tá vendo. Então é o seu processo sozinho, onde Deus ele fecha a boca de todo mundo, de todos os profetas, de louvo. É você e Deus. Aí é o seu momento de intimidade. Aí é que eu quero chegar para você. Que é onde você precisa buscar intimidade com Deus no seu quartinho. Não tem igreja. Claro que você precisa de igreja, gente. Eu não quero que vocês entendam que eu tô falando que vocês não precisam de igreja, mas não tem igreja melhor do que o seu quartinho com a sua intimidade com Deus. Igreja é ótima para você ir, para você louvar e adorar o nome do Senhor.
mas o seu momento de intimidade precisa ser todos os dias no seu quarto, de joelhos, adorando e orando a Ele. Só que nós também precisamos aprender que quando nós oramos, nós precisamos ter sensibilidade para escutar o Senhor. E como que nós vamos ter sensibilidade para escutar o Senhor? Porque às vezes nós estamos tão no desespero que era igual eu até pedir para me levar, porque eu orava, falava, não esperava o tempo, porque às vezes eu falava hoje e queria que amanhã, e eu não queria escutar o que Deus tinha para mim. Eu achava que Ele falava algo comigo hoje, que amanhã ia acontecer e pronto. Só que nós precisamos tirar o momento de Deus, nosso momento secreto, nosso momento individual, nosso momento de intimidade com Deus, no nosso quarto ajoelhado, orando e escutando a voz do Senhor. E a maioria das vezes é difícil. Só que a maioria das vezes, Deus Ele quer que você coloque o seu joelho no chão, comece a chorar. Através das suas lágrimas, Ele já está te entendendo. E através das suas lágrimas, Ele vai começar a responder com você. E através ali, se você está orando ali de joelho, você está chorando, ou tem um hino tocando, Ele pode falar com você através do hino. Se realmente você parar e ligar o seu espírito no Espírito Santo, através do hino que você está ali no seu momento de adoração, Ele vai falar com você. Através de uma leitura bíblica, Ele vai falar com você. Então, Deus, às vezes, Ele quer esse momento de intimidade com você. Porque, às vezes, nós nos pegamos tanto assim, gente, eu estou te falando porque eu já estive nesse lugar. Liga para um para orar, liga para outro, liga para... Você sabe que esse crente macumbeiro que você quer ligar para os profetas só para escutar as profecias? Eu já fui assim, eu sei que tem muita gente assim. Eu já fui assim, a minha mãe já foi assim, e Deus um dia me consertou, e eu falei com a minha mãe consertou ela. Porque a gente ficava atrás de profeta, para ligar para o profeta, para escutar a profecia de Deus. Só que nós não entendemos que a primeira pessoa que Deus quer falar é você. Se você buscar para Ele, Ele vai falar para você. E quanto mais o seu amor do seu coração você quer buscar, mais Ele vai falar com você. Eu olhava a pastora Nitiesca orando em línguas. Gente, eu olhava e falava, Senhor, eu quero. Eu comecei a ler um livro que falava sobre oração em línguas. Eu comecei a jejuar para falar em línguas. E eu começava a almejar. E teve um dia que teve uma conferência com a Isabel Falcão na minha igreja, aqui nos Estados Unidos. A Isabel Falcão, ela veio e ela me entregou algo ali na igreja e falou que não era para me assustar. Que Deus ele estava me entregando algo. Ninguém sabia disso, porque ninguém escutou na hora, tava muita bagunça. Ela veio no meu ouvido ali, falou, e eu chorei ali, caí. E quando eu tava, acho que passou uma semana, nem isso. Na live da pastora, eu salvei essa live. Uma live que ela fez até de 30 minutos, que ela entrou para falar comigo. Ela, no final da live, no meio da live, ela me entregou, ela falou assim, tem uma mulher aqui que Deus tá entregando assim, e é você, Tâmara. E Deus tá te entregando, tá abrindo sua boca e tá te batizando em língua e tá te dando ainda o dom de línguas, né? Que eu tenho, eu fui batizada com o Espírito Santo, mas eu também tenho o dom de línguas. E aí, na mesma hora, eu caí no mistério. Eu fui batizada em línguas na live. E aquilo ali, eu fui tomada tão que eu passei mal. E meu marido estava trabalhando. Quando ele chegou em casa, que eu fui falar pra ele, que eu fui colocar o vídeo pra ele ver, eu entrei no mistério de novo. Mas o quê? Eu comecei a buscar. E eu quis. E assim, e eu comecei a ter vergonha. Outra coisa, quando o Espírito Santo te dá algo, não tenha vergonha. Porque eu começava a pensar, por causa justo, que eu esqueci o nome da menina que estava falando sobre a Ju, que estava falando sobre a religiosidade aqui. E eu ficava com medo porque eu era nova convertida. E eu ficava com medo do que as pessoas iam me julgar, se ia falar que era meu, que era da carne ou que era outra coisa. E por 2 semanas eu segurei, só que chegou uma hora que eu não aguentei. E o Espírito Santo ele me usa tanto em línguas variadas, que eu não consigo. E aquilo ali eu explodi dentro da igreja, e aquilo ali eu já fui tomada no mistério. Meu marido, quando ia na igreja comigo, falava assim, daqui a pouco eu achava que você ia voar na igreja. E era muito engraçado. E quanto mais ali eu tinha, mais eu queria buscar. Mas eu queria buscar. Então, o meu momento de intimidade com Deus, eu não encontrei com ninguém.
Eu encontrei eu sozinha buscando a Ele. Só que às vezes nós precisamos de ajuda, precisamos de uma pessoa como eu tô aqui hoje para explicar para você o processo. Porque eu não sabia o processo. E foi muito dolorido para mim. E talvez você também está passando por isso e seja dolorido para você que você não está entendendo o processo. Então é o que eu preciso falar para você, que tudo tem um processo. E hoje a gente vai ir falando um pouquinho dos processos. Então, daí tem um processo que Deus ele te deixa ali. Depois que você tá seco, Deus ele vai te pegar. Precisa passar pela lixa. A lixa dói. Depois que passa pela lixa, ele vai te pintar. Depois da pintura, ele coloca lá para secar de novo. Então, a gente passa pelo processo da lapidação. A gente passa pelo processo... Aí depois do vaso, vem os óleos para derramar dentro do vaso, gente. Deixa eu explicar para vocês que o Espírito Santo tá aqui falando. Depois que o vaso tá feito, precisa estar cheio, porque vaso vazio não vale de nada. Então nós precisamos estar cheio. E aí é onde que cada prova parece que vai ficando mais difícil. Que foi o que eu falei para vocês, que cada prova que a gente vai passando, mais complicado vai ficando. Porque Deus, ele para extrair o melhor da azeitona, ele precisa pressionar para sair o azeite. Para Deus ele extrair o melhor perfume da rosa, ele precisa apertar a rosa. Então a gente precisa ser forjado no fogo. Eu fui forjada no fogo. E é difícil você passar. A gente vai passando tanta prova porque Deus, ele não é porque Deus ele quer fazer para ele ver. Ele já sabe o que é. Ele quer forjar o seu caráter. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o dia de ontem, de amanhã e da sua vida inteira. Só que Deus, ele precisa forjar o seu caráter para quando ele entregar na sua mão aquilo que você almeja, você não perde. Porque quantas das vezes eu gosto muito de dar esse exemplo aqui. Quantas pessoas você já viu ganhando na Mega Sena, essas coisas, e da noite pro dia perdeu o dinheiro? Porque a pessoa não sabe lidar com isso e perde. Então, se Deus ele não forjar o seu caráter e não te ensinar a administrar aquilo que ele vai te dando aos poucos, até você estar pronta, se ele entregar na sua mão, com pouco tempo você joga fora. Então, Deus ele precisa forjar o seu caráter para que você receba e você multiplique aquilo que ele colocar na sua mão. Porque imagina só, se Deus ele me entregasse na minha mão, quando eu achava que estava pronto assim que eu batizei, eu tinha jogado tudo fora. Porque eu não tinha nem passado pelos processos, eu já estava assim, já desistindo, já chorando e tudo ali. Então a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa. E um dos processos que eu tive que passar foi o perdão. Então, quanto mais intimidade você vai buscando com o Senhor, eu quero falar para vocês que o perdão, em hebraico, ele significa deixar para trás, deixar ir. Então, o perdão, quando você decide perdoar uma pessoa que te machucou, que foi significativo para o meu desenvolvimento espiritual, que eu já vou falar para vocês, não é porque você assim, vou perdoar porque essa pessoa merece. Eu vou perdoar porque eu não quero carregar esse peso mais. Muitos que estão aqui sabem que eu já fui abusada sexualmente, que eu já fui vendida pela minha avó e que já abusaram da minha filha também. E a gente precisa perdoar. Não porque, coitadinho, ele merece, não. Porque eu não quero carregar isso pra mim. Porque eu aprendi a olhar as pessoas com a ótica de Cristo. Todas as pessoas que ferem, elas foram feridas. E não tiveram a oportunidade que eu tive de curar minha ferida pra estar aqui. Então Deus, ele me lapidou. Ele me ensinou o dom do perdão. Ele me deu a ótica de Cristo. E ele foi... E nesse período todo, ele me treinava muito na leitura. Eu sou consultora financeira, né? Sou mentora formada. Então, ele foi me treinando tudo nesse processo. Eu continuei estudando. E aí, ele foi forjando isso. E quando, assim, eu tô num processo ainda, a gente vai passar pelo processo tudo, eu entendi que eu preciso agora pôr em prática, porque vocês verem o meu Instagram, tá evoluindo. Deus, ele tem me pedido mais. Vai ficar salvo sim, Lário. Deus, ele foi me pedindo mais e mais. Então,
eu preciso colocar para fora tudo aquilo que eu aprendi, senão do que adianta tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que ele me forjou se eu não passar para vocês. E é onde ele tem me pedido para mim passar para vocês. Então, por isso que eu tomei a decisão de eu estar aqui falando para vocês isso. E quando eu passei pelo processo do perdão, não foi fácil. Porque o perdão, ele é um muro que ele constrói na nossa vida por tantos anos. O meu foi por 28 anos. Pra gente quebrar esse muro, essa barreira, não é da noite pro dia. Deus, ele vai trazendo na nossa vida coisas que foi acontecendo e a gente vai liberando. Porque imagina se trazer todos aqueles traumas da gente e colocar pra fora. Então não é fácil. E Deus, ele foi me forjando. E depois que eu conseguia liberar esse perdão, ele colocou pessoas na minha vida pra me treinar. Então, a partir do momento que eu fui treinando pra criar habilidades, é onde eu tô conseguindo desenvolver tudo aquilo que Deus, ele depositou dentro de mim. Então, tudo que você precisa, Deus, ele já depositou dentro de você. Toda a intimidade que você busca, Deus, ele já depositou dentro de você. A sua intimidade com Deus, você vai encontrar no seu quartinho de oração. A gente só precisa todos os dias a gente orar para o Senhor e falar assim: Senhor, me dê discernimento e sabedoria para lidar com essa situação. E é difícil, mas Deus, ele vai passando. E quando a gente passa as tentativas de abuso, elas são abuso. Eu falei sobre isso, eu fiz a minha imersão de abuso e eu falei: abuso não é só quando acontece. Com olhares, toques e palavras também é considerado. E isso prejudica demais a vida da gente. Por isso a gente precisa colocar pra fora, pra gente perdoar, pra gente caminhar. Por isso que eu falo pra vocês, eu só consegui estar onde eu tô hoje, depois que eu tirei a sujeira de dentro de mim. E Deus, ele foi me dando um caminho. E eu dei uma explosão, não tô aqui pra me exaltar pra ninguém. Não tô aqui pra falar assim, mas eu dei uma explosão no meu espiritual. Que eu tenho 2 anos de batizada e convertida. Que crente de 10 anos de banco não tem. Por quê? Porque eu me rasguei pra Deus. Eu me rasguei. Eu larguei tudo. E eu falei para o Senhor: Senhor, se for preciso, eu abandono tudo para estar ao seu lado. E ele encontrou verdadeiramente no meu coração. Ele encontrou isso no meu coração. E quando eu fiz isso, foi uma explosão assim, bum. Aí ele colocou o quê? Pessoas capacitadas do meu lado para me capacitar. Do nada, eu virei amiga da pastora Larissa. Do nada, eu virei amiga da pastora Nitiesca. Do nada, eu sou o braço direito da pastora Nitiesca. Do nada, a pastora Larissa me colocou na liderança principal dela. Pra quê? Pra forjar o meu caráter. Porque Deus, ele tem pressa. Ele tem falado comigo aqui com vocês que ele tem pressa, ele tem pressa, ele tem pressa. Por isso que ele quer que eu tô aqui hoje, pra vocês arrancarem isso de dentro de vocês, porque ele tem pressa em usar vocês. Ele tem pressa em entregar pra vocês, em ativar aquilo que ele tem dentro de vocês. Então, a palavra de hoje pra vocês é: libera esse lixo que está dentro de você. Coloca pra fora tudo aquilo que está dentro de você. Derrama as suas lágrimas, esse lixo, no colo do Pai. Fala: Senhor, eu não aceito carregar esse fardo mais. Esse fardo não é meu. Eu não aceito, eu não faço isso, não é porque ninguém merece, mas é porque eu não aceito, eu não mereço e eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou. A nossa verdadeira identidade só é ativada. A nossa identidade em Cristo só é ativada quando você encontra o seu lugar de filha com o Pai. E para você encontrar o seu lugar de filha com o Pai, você precisa tirar essas feridas do passado, porque essas feridas do passado te atrapalham de alcançar quem você é no Senhor. Essas feridas que a gente carrega, esse rancor, esse ódio que a gente carrega, atrapalha de nós termos intimidade com o Senhor. Porque a gente reclama, a gente fala, a gente fica, mas fulano não merece, mas ninguém não merece, mas você merece. Você não quer receber aquilo que Deus tem pra você? E você só vai receber quando você liberar de dentro de você.
E Deus, ele tem coisas grandes, as promessas de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para você. Deus, ele escolheu você no ventre da sua mãe, ele declarou que você seria profeta de nações. Quantas promessas nós recebemos e às vezes nós mesmos retardamos a nossa promessa porque nós murmuramos, nós questionamos, nós não perdoamos e nós não aceitamos e não ouvimos a voz de Deus. E eu passei por isso, gente. Essa pregação é pra mim, é pra você, essa live é pra todo mundo. E é isso que eu quero falar pra vocês aqui hoje. E o versículo que eu quero deixar pra vocês hoje, pra gente já encerrar, é Jeremias 29:13. Vocês vão me procurar e vão me achar, quando me procurarem de todo o teu coração. Jeremias 29, versículo 13. Vocês vão achar o Senhor quando vocês procurarem de todo o teu coração. Então, quando você vai para o Senhor, fala: Senhor, eu tô quebrada, eu tô machucada, eu tô ferida, eu não mereço, mas eu tô aqui, igualzinho eu fui. Eu fui toda bagunçada para os pés de Deus. E falei assim: mas eu não quero ser isso daqui. Essa daqui não é quem o Senhor quer que eu seja. E quando você abre o seu coração, automaticamente você vai mudando. Você não precisa ir para os pés do Senhor quando você tá bem, quando você tá arrumadinha, tá bem. Não. Você não precisa falar: não, primeiro eu preciso parar disso, primeiro eu preciso arrumar, não. Vá para os pés do seu Pai do jeito que você tá. Você só precisa abrir o seu coração para Ele. E a partir do momento que você abre o seu coração para Ele, Ele vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar em você. Você só precisa permitir, porque Deus, ele deu o livre-arbítrio pra gente. E ele não toca naquilo que ele mesmo já decretou sobre a nossa vida, que é o livre-arbítrio. Então, as promessas é feita sobre as nossas vidas, mas cabe você lutar por elas e pagar o preço por elas. Então, o que eu venho falar pra vocês, não permita que a religiosidade prenda você, que é outra coisa que eu vi agora, a Ju escreveu, que eu lembrei. Quando eu comecei na minha igreja daí, Assembleia de Deus tradicional, assim, bênção, muita bênção. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a desenvolver muito rápido o que Deus tinha pra mim, eles começaram a querer me abafar. Eles começaram a querer tampar aquilo que Deus estava fazendo comigo. Eu saí de lá na época muito machucada. Por quê? Porque eu vinha fazer isso daqui, eu fazia vídeos, né? E aí a pastora falou pra mim assim que eu tava dando pra vocês o pouco que Deus tava dando pra mim e eu tava ficando fraca e não tava tendo força pra lutar. E eu falei assim: mas a palavra de Deus fala, enquanto você cuida dos dele, ele cuida de você. Como que eu vou parar de fazer aquilo que Deus tá mandando eu fazer? E quando eu parei pra pensar assim, na Bíblia fala que a gente deve obedecer os nossos líderes. E que a gente também deve obedecer a Deus. E o que eu fiz? Eu fui sincera com ela. Eu falei assim: na Bíblia fala que a gente tem que obedecer os líderes e obedecer a Deus. Mas para não desobedecer você e não desobedecer a Deus, eu prefiro me desligar da igreja e seguir aquilo que Deus tem para mim. E eu desliguei da igreja e fui seguir o que Deus tinha para mim. Mas saí amigável, não sair brigando, porque a gente não deve sujar o nosso nome, a gente não deve tocar no ungido do Senhor, e eles são ungidos do Senhor. Só que naquele tempo eles não entendiam o que Deus estava fazendo comigo, pois uma recém-convertida que está chegando aqui já está desse jeito? Como assim? Então eu desliguei do ministério e Deus, ele me deu 2 pastoras lindas para cuidar de mim, que estão cuidando muito bem, e o meu espiritual, graças a Deus, cada vez tem desenvolvido mais. Mas o segredo do seu espiritual desenvolver é o jejum, a oração e o seu quartinho de oração. Então, busca na palavra do Senhor, medita na palavra de Deus, pague o preço, jejue e deixa que Deus, ele faz o resto. Mas não deixa também que ninguém apague a chama que Deus está colocando dentro de você por religiosidade. Porque religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Então a religiosidade às vezes oprime as pessoas e acaba apagando os crentes do que eles têm para fazer. Então começa a ser aquilo que Deus, ele colocar no seu coração, porque foi assim que eu fiz. Aquilo que Deus colocou no meu coração eu comecei a exercer.
E com o tempo ele foi adicionando pessoas na minha vida para agregar, para estar onde eu estou hoje. Mas eu tive que tomar a iniciativa e eu tive que começar a fazer aquilo que ele já tinha colocado no meu coração de fazer, que é de ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e que precisariam de eu estar segurando na mão delas. Então por isso que hoje essa primeira live eu achei uma live muito importante, que é um pouco do meu testemunho, um pouco para quem não me conhece tá me conhecendo, saber da minha história e saber como eu consegui alcançar aonde eu tô hoje. Que eu não sou, né? Sou uma formiguinha no meio do oceano, mas eu sei que tem gente que tá precisando dessa palavra, precisando que eu ajude você a falar assim, eu passei por isso, se eu passei e eu tô aqui, você também pode, e eu estender a mão para você e ajudar você a passar. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que essa palavra e esse conteúdo tenha agregado na vida de vocês. Eu agradeço muito pelo que Deus fez. E a última palavra que se encontra em Salmos 1, do versículo 3, fala que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e todo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, aquele que busca Deus, ele é como uma árvore plantada perto do rio, que a folhagem nunca seca, e tudo que você faz dá bons frutos. Então, seja como a pessoa do Salmo 1. Todo aquele que anda com Deus, aonde que os seus pés pisarem, aonde suas mãos colocarem, prosperará. Então eu quero estar orando pela vida de vocês, eu quero estar entregando vocês ao Senhor e paz do Senhor, Carla. E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e vai ficar salvo. Vocês podem mandar para alguém que vocês acham que tocar no coração de vocês, que precisa escutar essa palavra. E eu quero que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Deixa eu orar por você. Pai, na tua presença, Senhor, eu venho entregar cada vida que aqui está presente. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor, por essas palavras, porque eu sei que essas palavras, Senhor, não são minhas. Ô Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, que continua, Senhor, falando com essas pessoas, segurando na mão dessas pessoas. Senhor, todo espírito de opressão, Pai, todo espírito de rejeição, Senhor, todo espírito de ansiedade, Pai, todo espírito de abandono na vida dessas pessoas, eu dou uma ordem que no nome de Jesus bata em retirada. Senhor, que essas pessoas venham ser cheias, Pai, com teu fogo, com teu amor, Pai, que toda seta maligna de Satanás na mente dessas pessoas que caia por terra no nome de Jesus, que todo pensamento que a pessoa não é digna, que a pessoa não vai conseguir, que a pessoa não é capaz, que a pessoa não é limpa, que ela não vai conseguir, eu amarro, jogo por terra no nome de Jesus. Senhor, eu declaro no nome de Jesus que a mente dessas pessoas são blindadas, que elas podem sim, que elas são capazes, que elas é filha de um Deus vivo. Ô Espírito Santo de Deus, fala com cada uma, Pai, conforme a tua vontade. Pai, toca no coração. Senhor, acende a chama na vida dessas pessoas. Senhor, acende a chama do avivamento, Pai. Acende a chama, Pai. Acende a chama, Senhor, de ser ferramenta, Pai. Aquelas pessoas que precisam, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que elas venham segurar na mão de pessoas ao lado delas, que elas venham, Senhor, ser ferramenta, ela venha ser o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Pai, que elas venham ser pessoas curadas para curar. Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, que fala com cada uma, Senhor, no íntimo, Pai. Que quando elas forem te buscar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar, que elas venham sentir a tua presença. Senhor, que uma nuvem de glória, Senhor, seja enviada agora na casa de cada um, onde quer que eles estejam. Que a tua presença seja notória. Pai, eu te peço agora, Senhor, que o teu mover, que o teu Espírito, Senhor, venha tocar e que eles venham sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, que eles venham ser acesos pela
chama, Pai. Que eles venham sentir, Senhor, essa presença maravilhosa, esse amor que o Senhor tem por eles. Ó Espírito Santo de Deus, que no coração deles já não haja mais lugar, Senhor, para falta de perdão, para o rancor, Senhor, para rejeição, mas que o Senhor venha colocar na vida deles, Senhor, o teu amor, a tua paz, a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu discernimento, Pai. Pai, fala com eles, Senhor, no mais íntimo, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço hoje, Pai, que visita eles essa noite, Pai, e fala com eles de uma maneira especial. Oh, lenebara basurinike elencherene kayastor nerbere cantal nayala bastrini ele kayastor nebast niribi elene cantarás. Senhor, eu te peço agora, Pai, que entra, Senhor, entra no coração de cada pessoa agora nesse momento, Pai. Pai, eu te peço hoje, Pai, um pedido especial na vida dessas pessoas, que hoje, ainda hoje, Paizinho, o Senhor venha de falar com cada pessoa aqui presente, de maneira que nunca eles escutaram a sua voz antes, e que eles venham sentir, Pai, uma presença sobrenatural, uma presença, Senhor, como nunca antes. Venha tocar no coração, venha tocar no mais íntimo de cada pessoa aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que eles venham ser acesos, que eles venham se sentir amados e que eles venham se sentir curados, Senhor. E que essa palavra entre no coração deles, Pai. E eles começam, Senhor, a entender tudo aquilo que uma vez eles se questionaram, assim como eu me questionei uma vez. E que o Senhor hoje está me usando, Pai, para vir falar que eu também passei por isso. Mas que eu sobrevivi da mesma forma, Senhor, que eu estou aqui, eles também podem estar. Pelo nome de Jesus Cristo, eu entrego, Paizinho, a vida de cada um em suas mãos e eu abençoo. E eu profetizo, Senhor, na vida deles, que eles serão avivalistas, Senhor, do mundo inteiro. Que eles serão profetas, que eles serão missionários e pastores, Pai. E que eles vão ser ferramentas. Eu profetizo portas abertas na vida dessas pessoas. Eu profetizo, Senhor, que tudo aquilo que Satanás trancou na vida deles seja aberto, pelo nome de Jesus. Que tudo aquilo que eles precisam de trabalho, Senhor, se eles precisam de trabalho, Pai, se eles precisam de assinatura de papel, se eles precisam de liberação de alguma coisa, Pai, eu profetizo no nome de Jesus, que seja destravado para a honra e glória do Senhor. Pai, vai entrando, Senhor, na causa de cada pessoa aqui, pelo nome de Jesus Cristo. É o que eu oro, eu agradeço, eu glorifico e exalto o teu nome, em nome de Jesus. Amém, povo santo de Deus. Que presença maravilhosa, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, amém? Boa noite. Fica com Deus, pastor. Fica com Deus, Ju.